foi um choque para mim. Por quê? Eu entrei pro seminário, o que eu queria? Eu queria conhecer a Bíblia. Porque o meu tava noiado em conhecer a Bíblia. Eu queria conhecer a Bíblia. Primeiro ano de seminário, nós abrimos a Bíblia nos cultos que acontecia uma vez por semana. Nossa. Nas aulas, não abriu a Bíblia nem uma única vez. Uau. Aí eu falei, rapaz, e agora? Né? Fedeu. Lascou. Porque assim, eu vim aqui para estudar a Bíblia, mas eu não estudo a Bíblia. Ninguém abre a Bíblia. Não, no começo eu levava a minha Bíblia para aula. Aí eu falei, acho que não adianta trazer a Bíblia para aula, não. Ninguém nem... E aí eu falei, rapaz, e agora? Que eu vim aqui para estudar a Bíblia e ninguém... não estuda a Bíblia aqui. E aí, ainda mais o primeiro ano, que é aquelas matérias mais básicas, né? Uhum. Aí, e o curso de engenharia, pauleira, né? Passou o primeiro ano. Aí quando foi chegando, assim, antes de começar o segundo ano, aí Deus me deu um discernimento, assim, que é muito forte na minha vida até hoje. E por isso que eu tô colocando ele, porque eu acho que é um ponto muito forte Sim. na minha vida. Eu estudando a Bíblia, eu fui entendendo o que era ser um pastor. E ser um pastor, não no título, mas na função, era cuidar de pessoas. Era investir na vida de pessoas, era dar atenção às pessoas, gastar tempo ouvindo, conversando, entendendo o coração das pessoas, ajudando as pessoas a entender a palavra e por aí, né? E aí eu cheguei a uma triste conclusão. Eu não conhecia nenhum pastor. Uau! Eu conheci um monte de gente que tinha título de pastor, mas eu nunca tinha tido um pastor na minha vida. Nunca. Caramba. Todos os homens que passaram pela nossa igreja lá, eles eram pregadores. Né? Daqui do versículo do dia. Eram pregadores, eram chatos, entendeu? Eram aqueles caras que eu jamais ia pensar em sentar com ele para abrir meu coração, confessar um pecado, confessar um pecado, ou trocar uma ideia. Jamais. Era a última pessoa do meu círculo que eu ia abrir meu coração, era com aquele cara lá. Aquele cara não tinha nada a ver comigo. Sim. Uhum. É uma figura de fato que ele distancia. Acho que o púlpito ele traz até essa imagem, né? Isso. Esses púlpitos mais altos, assim, né? É um distanciamento que você tem do cara que tá lá na frente gigantesco, né? Às vezes a única ligação que você tem com ele é o cara veste uma roupa que eu não visto. Tem um vocabulário que eu não tenho. Entendeu? O cara, assim, ele não tem relação nenhuma. E aí Deus falou uma coisa pra mim, assim, muito forte. Que é muito forte até hoje. Sim. Deus falou, tá vendo como é que esses caras são? Seja o contrário. Deus falou assim, tá vendo? Tudo isso que você tá chegando à conclusão que é ser pastor, não estamos falando de título, não estamos falando de dirigir igreja, não estamos falando nada disso. Eu estou falando com você de você cuidar de pessoas. Então é o seguinte... Legal. O dia que eu te chamei lá no acampamento, aí Deus falou muito forte comigo. Isso pro meio presbiteriano já é complicado, né? Deus falar é complicado, né? E aí Deus falou comigo assim, eu quero que você seja pastor. Não se preocupe com o título. Eu quero que você seja pastor. Rapaz, aquilo foi o segundo divisor de águas da minha vida. O primeiro foi lá no 20 de julho. E o segundo divisor de águas, infelizmente eu não guardei essa data, mas eu lembro que foi um dia específico. Deus falou de uma forma assim, tava eu e Deus lá no meu quarto. Você lembra da imagem, né? Lembra do dia? Isso, eu não lembro da data, mas eu lembro exatamente da imagem, do momento que eu tava lendo a Bíblia e Deus falando comigo, né? Isso. Olha, eu quero que você seja pastor de pessoas. E não pastor de igreja. Sim, legal. E aí, cara, toda a minha percepção do seminário mudou. A minha visão da engenharia mudou.
como eu ia lidar com as pessoas começou a mudar. Entendeu? Tudo mudou na minha vida a partir desse dia. Porque aí, tudo que eu fazia, eu falava assim, eu preciso entender como eu posso usar isso para ajudar alguém. Então, toda a experiência que eu passei a ter a partir daquele dia, eu falava assim, como eu posso guardar isso no coração para um dia ajudar alguém. Entende? Entendi. Então, assim, as experiências boas e ruins. Os textos que eu lia, eu anotava, né? Naquela época, né? Sim. No papiro e tal. Tinha um escriba do lado, né? Anotava no papiro e tal. Uma pena, né? Uma pena aqui do lado. E aí, assim, e eu fui guardando isso, sabe? E aí, cara, o curso de engenharia foi cada dia tendo menos sentido na minha vida. E o curso de teologia tendo mais sentido na minha vida. Sabe? Mesmo assim, eu fiz 3 anos e meio de engenharia. No homem, chegou quase a acabar, ué. Quase acabar. E aí, quando eu tava... Só que assim... Tava, Ou se acabar, né? Não, exatamente. Quando eu tava com 3 anos e meio, que o curso era semestral lá na engenharia, né? E aí, quando eu terminei o 7º período, cheguei pro meu pai e falei assim, pai, não tô dando conta mais. Tô assim, acabado. Eu vou ter que parar um curso. Não dou conta de parar. Não dou conta mais. Não tenho mais cabeça. Minha cabeça não tá conseguindo processar mais. Aí eu comecei a levar pau nas matérias de engenharia, dos seminários. Todas as notas eram top. 100%. Mas da engenharia, comecei a levar pau. Parece que o negócio não entrava mais, sabe? Sim. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, não tem jeito, eu vou ter que parar um curso. Ele, meu filho, não tem problema não, tá tudo certo. Desde que seja teologia que você vai parar, né? Aí ele falou assim, não tem problema, depois você faz teologia. Aí eu falei, pai, aí é o segundo probleminha que eu quero parar a engenharia. Rapaz, 20 anos pro meu pai me perdoar de ter parado a engenharia. Caramba. 20 anos. Sem exagero. Caraca. 20 anos pro meu pai me perdoar de eu ter parado a engenharia. Eu fico pensando assim, hoje já é um curso que é extremamente reconhecido. Imagina na época, né? Um filho entrar na engenharia e tá quase se formando e parar. Assim, a faculdade que eu fazia na época, que é a FEI, né? Não sei se vocês conhecem, lá em São Paulo ela é muito famosa, porque era uma das melhores faculdades de engenharia, só perdia para a USP. Nossa. Em engenharia, entendeu? Especialmente na área industrial, porque é a faculdade de engenharia industrial. É voltado para isso. Para a área industrial mesmo, né? Então, e eu queria fazer engenharia automobilística, né? Que era o único curso de engenharia automobilística, não sei se hoje tem outros, mas na época era o único que existia no país. Nossa. Entendeu? Tipo assim, eu tava sabe? E eu falei, não, eu não... Você tinha tudo pra dar certo, né? Tudo pra dar certo. Podia até ter dinheiro hoje.